Boa noite, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, eu quero falar rapidamente hoje sobre a nossa caminhada cristã. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, vamos ler os versos 1, 2 e 3. Hebreus 12. Amém? Diz assim, Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pensem bem naquele que suportou tal oposição contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Essa é a palavra do Senhor para nós. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Nós sabemos aí que nós vivemos aí até os 80, 90, 100 anos. Poucos passam, na verdade, dos 100 anos. Então nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui como viajantes aqui nessa terra. E nós estamos vivendo aqui nessa terra temporariamente. Porque nós estamos aqui e almejamos a morada eterna. Nós estamos aqui e almejamos aquilo que nós chamamos de bendita esperança, a eternidade, onde veremos o Senhor Jesus face a face. Nós estamos aqui de passagem. Então, o que é 90, 100 anos comparado com a eternidade, meus irmãos? O que é? Não tem nem comparação. Não tem nem como comparar. Então, nós estamos aqui passando por essa terra. Sabendo disso, que nossa estadia aqui é temporária ou é temporal, o que nós estamos buscando aqui nessa terra? Como que nós estamos vivendo aqui nessa terra, sabendo que somos peregrinos aqui? Como nós estamos vivendo? Nós sabemos que a ordem do Senhor Jesus para nós, na verdade, a palavra do Senhor Jesus nos instrui, a palavra de Deus nos instrui, através do apóstolo Paulo, que nós devemos fazer todas as coisas para a honra e glória do Senhor. Não é isso? Quer vocês comam, quer vocês bebam, vocês devem fazer todas as coisas para a glória do Senhor. Ou seja, é ter uma vida, é fazer todas as coisas aqui de modo que de alguma forma o Senhor seja honrado. Que de alguma forma o Senhor receba adoração, que de alguma forma o Senhor receba louvor. Agora pensa, meus irmãos, se nós estamos pensando dessa forma e vivendo dessa forma, como que nós levantamos? Para trabalhar, para estudar, para ficar em casa. Como que nós vivemos aqui nessa terra sabendo que a ordem para nós é que devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus, para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja exaltado, glorificado. Pensando nisso, nós trabalhamos de forma diferente, não é verdade? Pensando nisso, nós vamos estudar, nós nos relacionamos de maneira diferente, porque a nossa intenção deve ser honrar o Senhor, deve ser exaltar o Senhor, deve ser fazer com que o Senhor receba louvor e adoração. Essa é a palavra do Senhor para nós. Pelo pouco tempo que nós iremos viver aqui nessa terra, devemos viver para a honra e glória dEle. Honra e glória dEle. Isso significa fazer com que o Senhor receba adoração, louvor, de maneira constante em nossas vidas. E passando aqui por essa vida, passando aqui nessa terra, nós passamos por diversas situações. Nós nos alegramos, não é verdade? Né? Você aí com a sua idade, aí, você já deve ter lembrado aí, você deve lembrar de muitos momentos que você se alegrou, muitas conquistas, muitas vitórias, não é verdade? Muitos momentos que você festejou. Mas também nessa vida nós entristecemos. Temos momentos de luto,
temos momentos de dor, não é verdade? Nessa vida também, nós passamos por tristezas e por sofrimento, porque a nossa vida não se desenrola num parque de diversão. Nós sabemos que a vida não é indolor, nós sabemos que nós temos luta, nós sabemos que nós temos dificuldades, nós passamos aqui nessa terra ainda por adversidades e nós sofremos aqui. Se nós somos cristãos, que nós somos, e nós sabemos e temos consciência que nós devemos viver aqui nessa terra e fazer todas as coisas para a honra e glória do Senhor, é certo que iremos encontrar oposição. Nós já falamos aqui sobre isso. Se nós estamos vivendo aqui de maneira a temer o Senhor em todas as áreas da nossa vida, nós iremos encontrar oposição. Se nós tememos o Senhor, se nós andamos nessa terra tentando ser íntegro, tentando honrar Jesus em todas as áreas da nossa vida, no serviço, vai chegar o momento que iremos encontrar oposição. Na nossa casa, no meio dos nossos familiares, se nós somos ali um cristão, nascemos de novo, temos o Espírito Santo, vai chegar o momento que iremos encontrar oposição. Onde quer que estejamos, se nós estamos vivendo ali, se nós nascemos de novo, iremos ser perseguidos, iremos ser caluniados. Em algum momento isso vai acontecer. Por isso, Jesus já havia nos orientado: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os perseguirem. Quando por minha causa caluniarem vocês, bem-aventurados são vocês, ou seja, mais do que felizes são vocês, porque de vocês pertence o reino dos céus. É um fato isso. Então, se nós somos cristãos que somos, e estamos vivendo para honrar o Senhor, como eu falei, o chamado de Deus para nós é que a gente glorifique a Ele em todas as áreas da nossa vida. Se nós estamos fazendo isso, iremos ser perseguidos de alguma forma. Iremos encontrar oposição, porque o mundo responde a essa pessoa que teme o Senhor em todas as áreas com oposição. Com oposição. Isso não é de agora, isso é desde sempre. É desde sempre, né? Porque o mundo jaz do maligno. Agora, na nossa caminhada com o Senhor Jesus, como eu falei, iremos sofrer. Na verdade, o apóstolo Paulo já havia falado a nós, que foi dado a nós o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também padecer. Ou seja, todos aqueles que desejam viver piedosamente vai sofrer, um fato. Só que na nossa caminhada, em meio às lutas, em meio aos sofrimentos, por seguir Jesus, eu estou falando de sofrimento por seguir a Cristo. Eu estou falando por sofrimento, um sofrimento por você estar seguindo e temendo o Senhor. Às vezes, nessa caminhada, pode ser, ou possa ser, que você fique desanimado. Pode ser que você, na sua família, por exemplo, está temendo ao Senhor ali, honrando ao Senhor ali, encontre tanta oposição que você, em algum momento, fique desencorajado. Que você, em algum momento, pense em chutar o balde. Que você, em algum momento, pense: olha, eu não vou aguentar mais aqui nessa faculdade aqui, eu estou aqui temendo o Senhor e eu sou ridicularizado, as pessoas zombam de mim. No meio dos meus familiares, quando eu estou aqui, né, festa rolando, e eu não estou querendo, de alguma forma, ser participante daquilo que está acontecendo ali. Eu estou ali por ser da família, mas eu não estou querendo participar de alguma forma, eu sou ridicularizado, as pessoas zombam de mim. No trabalho, então, eu estou ali sendo íntegro ali, sendo fiel ao Senhor ali, as pessoas ali estão zombando de mim. Pode ser que nesses momentos você fique desencorajado. Não sei se você já passou por isso, de estar seguindo Jesus em determinada área de sua vida, você encontrar tanta oposição e você desanimar e falar assim: gente, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, eu vou abandonar isso aqui, eu vou chutar o balde. E o autor aqui da carta aos Hebreus estava falando para um povo que estava desistindo da fé em Jesus. Eram pessoas que eram crentes, eram pessoas que eram judeus e haviam convertido ao cristianismo. Só que em meio à perseguição, em meio às lutas, esse pessoal aqui estava perdendo bens, estava perdendo propriedades. Por amor e temor a Jesus, por seguir a fé cristã, esse povo aqui, a quem o autor dos Hebreus dirige essa carta, estava perdendo bens, propriedades, estavam sendo perseguidos. E eles estavam ficando cansados e desanimados e sendo tentados a voltar atrás, retroceder. Haviam sido alcançados por Jesus, mas em meio a tanta perseguição, eles estavam: olha, não aguento mais. Estavam olhando para a sua antiga religião judaica. Aí o autor, o que ele faz? Ele começa a falar
Na carta a gente vai ver que o autor fala, olha, vocês estão querendo voltar, mas Jesus, ele é maior que Moisés. Jesus, ele é maior que os juízes. Jesus é maior que Arão. Jesus, ele é maior que Josué. Vocês estão querendo voltar à antiga lei, à antiga religião. Mas a aliança feita pelo sangue de Jesus, ela é maior que a antiga aliança. O sacrifício de Jesus é maior que o sacrifício o antigo sacrifício do Velho Testamento. Vocês estão querendo retroceder, mas é um erro, porque Jesus é superior a tudo isso. Por causa da perseguição, esses agora cristãos, antes judeus, estavam retrocedendo na fé. Estavam querendo abandonar Jesus. Mas pensem, meus irmãos, não é perseguição assim, olha, fulano falou mal de mim. Estavam sendo mortos, torturados, perseguidos. A história nos conta que esposas estavam largando seus maridos por causa que eles agora haviam convertido a fé em Jesus. Bens, propriedades estavam sendo retirados. E agora eles estavam por isso, por essa perseguição, todo esse sofrimento, sendo tentados a retroceder. E aí o que o autor faz? Para encorajá-los, dá algumas instruções que servem para nós também. Que servem para nós também. Quando a gente, na nossa caminhada, por causa da perseguição, por causa das aflições, por estar seguindo a Cristo, ser zombado e ridicularizado, esse autor dá algumas orientações para que nós possamos continuar firme. Porque nós estamos numa corrida aqui. A gente vai perceber que o autor dos Hebreus compara a nossa vida, a nossa caminhada cristã, como se fosse uma corrida. Vai comparar a nossa caminhada cristã como se estivéssemos em um esporte, fôssemos atletas, estivéssemos em uma maratona, estivéssemos correndo rumo ao fim, querendo chegar. Chegar aonde? Na nossa morada eterna. Como eu falei, nós estamos aqui de passagem. E nós estamos correndo aqui essa maratona, que é a nossa vida aqui na Terra, e estamos querendo chegar no final. E para não desistir, o autor dos Hebreus, então, dá algumas orientações para nós. Olha aí no versículo 1. Ele fala, portanto, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. A nuvem de testemunha aqui é apresentada para nós no capítulo 11, um capítulo aí anterior a esse. Se a gente for observar no capítulo 11, estão ali os heróis da fé, que é composta por Abel, por Enoque, é composto por Noé, Abraão, Isaac, José, é composto ali pelos juízes, pelos profetas, pelos reis piedosos. Essas pessoas estavam ali, mulheres piedosas, no capítulo 11, que intitulamos como Heróis da Fé. E essas pessoas, elas passaram por essa vida. Passaram por essa vida sendo perseguidas. Essas pessoas passaram por essa vida sendo torturadas. Essas pessoas, se você depois você ler na sua casa o capítulo 11, o que esses nossos irmãos na fé passaram e suportaram e chegaram, concluíram a caminhada. Concluíram a caminhada. Essas pessoas que passaram por isso tudo, passaram por tortura, perseguição, viveram sendo perseguidas e provaram que vale a pena continuar temendo ao Senhor, mesmo em meio à perseguição. Quando essas pessoas são as nossas testemunhas, como que elas são testemunhas? Porque provam para nós que assim como elas passaram por essa terra e chegaram ao final, elas só puderam passar por essa terra porque Deus sustentou. Essas pessoas são nossas testemunhas como? Elas testemunham para nós que Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. Essas pessoas testemunham para nós que Deus ele é poderoso para nos guardar até o fim da nossa caminhada. Essas pessoas, quando o autor dos Hebreus fala que são uma grande nuvem de testemunha para nós que Deus ele é poderoso para nos guardar até o fim. Que Deus está conosco e que vale a pena continuar, mesmo meio sofrimento, temendo ao Senhor, que nós estamos aqui de passagem. Essas pessoas testemunham para nós, que nós, assim como elas, vamos passar por essa terra e herdaremos a eternidade. E vale a pena continuar temendo ao Senhor aqui nessa terra, porque nós iremos passar aqui 100, no máximo 100 anos, 100 e poucos, quem chega lá, mas depois, eternidade, meus irmãos, vida eterna. O que é isso, comparado com as coisas que nós vemos aqui? Pensa na maior felicidade que você experimentou aqui nessa terra. Não há como comparar que iremos experimentar e desfrutar da eternidade.
Essas pessoas provam e mostram para nós, testemunham para nós que Deus, Ele é fiel para continuar nos guardando, assim como guardou todas essas pessoas. Se você ler o capítulo 11, você vai ver o que essas pessoas suportaram, porque tinham fé na eternidade, naquilo que elas esperavam, sabiam que elas estavam aqui de passagem. Olhando para a vida dessas pessoas, a gente aprende que apesar de todas as dificuldades, devemos permanecer. Se a gente olhar para a vida dessas pessoas do Antigo Testamento, a gente vai ver e vai saber que alguns tiveram problemas na família, outros tiveram problemas no trabalho, outros tiveram problemas, né, nos relacionamentos. Se você achar que você tem problema, que acha que seu trabalho é difícil demais para o Senhor, olha a vida de Moisés. Se você achar que você estiver sendo tentado a se vingar por algum motivo, olha para a vida de Davi. Qual foi a atitude dele? Olha, meus irmãos, para a vida dessas testemunhas, que testemunha que Deus é capaz de fortalecer e sustentar em meio à adversidade, que possamos passar nessa vida. Ele faz isso conosco, fez no passado com os nossos irmãos na fé e faz isso conosco. Por isso que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Testemunha. Agora, a gente pode não somente olhar para o Antigo Testamento. Olha para a história da igreja. Olha que várias pessoas passaram pela fé em Jesus. Literalmente entregaram seus corpos pela fé em Jesus. Foram mortos pela fé em Jesus. Se a gente olhar a história da igreja, a gente vai ver. Não precisa ir muito longe, não. Talvez você conheça gente do nosso contexto, da nossa época, que foram fiéis ao Senhor Jesus, passaram por tantas coisas aqui na terra, mas permaneceram firmes. Às vezes, a gente só olha os escândalos da igreja. É verdade? A gente olha assim e fala, olha que escândalo, olha o fulano caiu, olha o fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas as pessoas que dão testemunho de que Deus ele é fiel e cumpre com suas promessas, será que a gente tem observado? Essas pessoas que testemunham que Deus ele é bom, que Deus ele é fiel, que Deus sustenta, será que nós temos observado? Essas pessoas dão testemunha para nós que Deus é fiel, meus irmãos, e que Deus sustenta. Então, quando você estiver pensando em desistir, olha para essas pessoas, olha para a história do Antigo Testamento, olha que essas pessoas passaram e suportaram e chegaram até o final. Olha para a história da igreja e observe que essas pessoas passaram e suportaram e chegaram até o final e Deus sustentou e vai nos sustentar também. É o mesmo Deus. Continue firme e perseverando. Quando você pensar em desistir, veja que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Segundo, versículo 1 ainda. Além de estarmos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, qual que é a segunda orientação aí no versículo 1 ainda? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Então nós estamos ali na fé, caminhando na fé, e bate o desânimo. Olha as testemunhas, você não está sozinho. Mas também não só isso. Se livra de tudo que te atrapalha. A ideia aqui é de um atleta que está, como eu falei, numa maratona. Vocês já devem saber por alto que eu acho que funciona assim no esporte. Às vezes o corredor ele treina antes. E alguns corredores, às vezes, até treinam com roupa mais pesada. Não é verdade? Para chegar na hora da competição, está mais leve, está mais livre. A gente percebe em outros esportes, por exemplo, de luta, às vezes no treino a pessoa vai com uma luva pesada, usa pesos no treino, mas para quando estiver valendo mesmo, na competição oficial, essa pessoa está mais leve, essa pessoa, está mais livre. A gente percebe, por exemplo, em beisebol. Nunca jogou? Alguém jogou beisebol aqui? Ninguém é para você ver. É difícil, né? Já jogou? O Vitor não jogou. Ele já viu. Então, mas a gente sabe que no beisebol, por exemplo, a gente sabe que às vezes, no treino, a pessoa usa um bastão mais pesado, diferente do oficial, para que quando chegar na hora da partida, a pessoa conseguir fazer aquilo com mais eficácia, dar o bastão, o taco na bola e fazer com que essa pessoa faça o movimento de uma maneira melhor. Por quê? Porque elas treinam antes com peso, mas quando está valendo, o que elas fazem? Retira o peso. Para que quando chegar na hora da competição, essa pessoa vença. Essa pessoa, ela consiga ali, de alguma forma, realizar os movimentos de uma melhor forma. E é assim a nossa caminhada.
O que nós estamos carregando na nossa vida que tem sido um peso na nossa caminhada cristã? Às vezes, meus irmãos, pode ser uma coisa boa, uma coisa legítima. Às vezes nós estamos caminhando aqui e está pesada a caminhada. A gente está ficando fadigado, cansado. O que nós estamos levando aqui, carregando aqui, que não precisávamos carregar? Eu falo de compromisso, eu falo de relacionamento. O que nós estamos carregando? Só você vai poder falar. O que você está carregando nessa terra, aqui nessa vida, e que está deixando a caminhada com Jesus mais pesada? O pastor Márcio costuma falar que o que cansa não é trabalho. O trabalho não cansa. O que cansa é o pecado. A gente vai falar aqui sobre isso. O que você está carregando? A gente já contou essa história aqui na célula diversas vezes, sobre a história de um sítio. Que havia um homem que ficava orando para ter um sítio. O Senhor, me dá um sítio, eu quero fazer uma coisa nesse sítio e tudo mais. O cara assíduo na igreja, o cara fazia a oração de manhã, de tarde, de noite, querendo esse sítio, né? Querendo isso. E aí, de repente, esse cara sumiu da igreja. Os irmãos não vêm mais no culto, ele não está mais congregando, célula ele não vai mais, sumiu da igreja. E aí, um dia ele vai na igreja. Aí o pastor pergunta para ele, irmão, você está sumido da igreja? Eu não estou te vendo mais na comunhão com os irmãos, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, muito ocupado, mas o que está acontecendo? Ah, pastor, sabe aquele sítio que eu orei pedindo ao Senhor? Sei, sítio, o Senhor me deu, que bênção. Com isso eu perdi o tempo, não estou sem tempo, não estou indo mais na igreja. Aí dizem que o pastor fala assim, mas se você ganha uma coisa e te afasta da comunhão dos irmãos, se você ganha uma coisa que você para de congregar, quem te deu isso foi Deus, não, foi outra pessoa que te deu isso aí. O que nós estamos levando, meus irmãos, na caminhada, que está sendo um peso na nossa vida? O que nós estamos levando na nossa caminhada, que não precisávamos carregar, e que de alguma forma está sendo um obstáculo para a nossa fé? A gente está esfriando na fé. E o autor fala, olha, se livra disso. Se livra de tudo que te atrapalha. E também, no versículo 1 ainda, além de se livrar de tudo que atrapalha, do pecado que nos envolve. Ou seja, do pecado que tenazmente nos assedia. Livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos assedia. Do pecado que nos envolve. Alguns estudiosos falam que esse pecado que nos envolve possa ser a nossa natureza pecaminosa, que de forma nos envolve. E a nossa natureza pecaminosa, a gente só vai se livrar na glorificação. Nós temos a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, muitas vezes, inclina o nosso coração para o mal. Essa natureza pecaminosa, muitas vezes, inclina o nosso coração para fazer coisa que é ao contrário aos mandamentos do Senhor. Pode ser isso. Outros estudiosos entendem que esse pecado que nos envolve, ou esse pecado que tenazmente nos assedia, são as tentações do mundo, que de fato, constantemente nos assedia. As tentações do mundo constantemente estão ao nosso redor. Nos cerca e nos assedia, de fato. Mas outros estudiosos entendem que esse pecado que tenazmente nos assedia, ou o pecado que nos envolve, é aquele pecado que nós conhecemos bem. Que você conhece bem, que eu conheço bem. É aquele pecado que cada um tem de estimação, que não quer largar. Esse pecado que está fazendo com que a nossa caminhada fique fadigada. Esse pecado que você conhece muito bem, que está fazendo com que você fique cansado na caminhada com o Senhor. Esse pecado de estimação que a gente está ali cometendo de forma deliberada. Esse pecado, o autor está falando, olha, esse pecado tenazmente te assedia. Se livra disso. Se livra das coisas que são legítimas, mas te afasta do caminho do Senhor, que te esfria na fé. E sabe esse pecado que você tem anos que está nele, de estimação, tenazmente assedia? Se livra disso e corra com perseverança a corrida que nos é proposta. Corra com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa corrida aqui, no original, ela vem do grego, a palavra é agona, que é a palavra agonia, a nossa agonia, né, em português. É como se o autor estivesse falando isso, olha, a nossa caminhada aqui com o Senhor Jesus não vai ser flores. A nossa caminhada aqui com Jesus não vai ser um mar de rosas. Na verdade, o Senhor Jesus já havia nos orientado que no mundo teríamos aflições. É como se o autor tivesse assim, olha, essa caminhada aqui, essa corrida aqui, muitas vezes vai ser de agonia mesmo.
mas corra com perseverança essa agonia, porque há um fim que nos espera, é a eternidade. E vale a pena viver. Vale a pena viver. Por quê? Nós estamos rodeados de testemunhas no Antigo Testamento, estamos rodeados de testemunha na história da igreja, estamos rodeados de testemunhas no nosso dia a dia. As pessoas que já passaram por essa terra e não estão mais aqui, que permaneceram firmes, temendo ao Senhor e hoje estão desfrutando do Senhor Jesus. É isso que nos espera também. E o mais importante aí de tudo, talvez, é a última orientação que Ele nos dá. Se nós estamos desanimados, se nós estamos aí ficando cansados dessa caminhada, o autor fala, olha para as testemunhas, que testemunha que Deus é fiel, se livra daquilo que é legítimo na sua vida, mas que te afasta do Senhor Jesus, que está te esfriando na fé. Olha aquele pecado que você está alimentando já tem anos, se livra disso, corra com perseverança e talvez o mais importante aí no versículo 2, com os olhos fitos em Jesus. Ele é a nossa maior inspiração. Jesus é o nosso maior exemplo, está acima de todos e de todos. Olhar firmemente para Jesus é ter os olhos fitos nele. Às vezes eu estou olhando aqui, mas estou vendo a Fernanda ali. Às vezes olho de rabo de olho, às vezes olho aqui, mas ter os olhos fitos de Jesus é não se distrair. É andar nessa terra aqui, mas olhar firmemente para Jesus. Não tirar os olhos de Jesus. O texto fala aí que ele é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, ele é o autor porque foi por meio de Jesus que a nossa fé foi possível. Foi Jesus que tornou a nossa fé possível. Ele é autor porque ele torna a nossa fé possível. Ele é autor porque nós temos que crer nele. Nós não temos fé em nós mesmos. Nós não temos fé na nossa capacidade. Não basta só crer. Crer, todo mundo crê, gente. O ateu crê em alguma coisa aí. Todo mundo crê em alguma coisa. Nós cremos em Jesus. E isso que faz a diferença na nossa caminhada aqui. Ele não somente nos dá o exemplo, mas nos dá a capacitação para permanecermos firmes aqui nessa terra até aquilo que nos espera, que é a nossa morada eterna. Crê em Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E o versículo continua. Olha o exemplo de Jesus, um dos exemplos. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha que interessante. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós sabemos que Jesus era 100% Deus, não é verdade? E também 100% homem. Ele, como sendo 100% homem, confiou plenamente no Pai. E ele, confiando na promessa que Deus havia feito. Gente, Jesus sabia que ele estava ali de passagem. Jesus sabia o que esperava, a glorificação. Jesus sabia que o esperava que ele iria ressuscitar e está à destra do Pai como está hoje. Jesus sabia disso. E pela alegria que lhe fora proposta, por causa disso que ele sabia dessa certeza, dessa confiança no Pai, o que ele fez? Suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Da confiança que ele tinha na promessa de Deus, Cristo suportou tudo isso. E os heróis da fé, a gente vai perceber que eles também viveram em função do futuro. E nós também podemos viver com essa mente. O apóstolo Paulo vai nos dizer que se nós vivemos aqui nessa terra, nós limitamos a nossa esperança em Cristo somente aqui nessa terra, somente pelas coisas aqui nessa terra, somos mais infelizes de todos os homens. Como eu falei, nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos, iremos viver 80, 90, 100 anos, mas nós iremos viver e morar eternamente com o Senhor. Por isso que se a nossa esperança se limita apenas aqui nessa terra, somos mais infelizes de todos os homens. Há uma eternidade que nos espera, meus irmãos. Há uma eternidade que nos espera. E você foi chamado para vivê-la. Amém? Desfrutá-la. Herdar essa bendita esperança. Amém? Que o Senhor nos sustente. Que o Senhor nos fortaleça. E ele finaliza aí no versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Se a gente olhar os evangelhos, a gente vai ver que Jesus, desde o seu nascimento, já veio suportando oposição e permaneceu firme, sendo 100% homem, crendo na promessa
que o Senhor Jesus, o que Deus Pai prometeu para nós? Nós fomos salvos, fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. A eternidade nos espera. Viva aqui na terra com a mente na eternidade. Que o Senhor nos ajude. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar. Fale com o Senhor essa noite. Peça para Ele te fortalecer. Peça para Ele te encorajar. Peça para Ele encher o seu coração com essa bendita esperança. Se você, porventura, está desanimado, já pensou em desistir, pense nessas instruções que o autor dos Hebreus deu a nós. Olhe para essa grande nuvem de testemunha, que testemunha que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus é capaz de nos guardar até o fim, e que vale a pena viver aqui nessa terra, mesmo em meio à perseguição, os sofrimentos, temendo ao Senhor, porque a eternidade nos espera. Pense naquilo que te atrapalha na caminhada, na fé, te esfria na fé. Peça ao Espírito Santo para te ajudar, para se livrar disso e do pecado que tenazmente nos assedia e que a gente possa correr com perseverança a carreira que nos é proposta. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por ter nos alcançado. Obrigado, Pai, por ter nos livrado, Pai, da condenação eterna. E hoje, Pai, estamos aqui gratos ao Senhor por isso. Pai, que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, a viver aqui sim nessa terra, a fazer todas as coisas aqui, Pai, nessa terra, mas com a motivação de honrar o Senhor, porque sabemos que estamos aqui de passagem como peregrinos, ó Pai, e que a eternidade com o Senhor nos espera. Pai, que o nosso foco, os nossos olhos possam estar em Jesus, firmados em Jesus, ó Deus. Nos livra, Pai, das distrações, nos livra, Pai, daquilo, Pai, que vai tirar o nosso foco em Jesus. Que o nosso coração possa ser de fato todo seu, Deus, todo seu, em nome de Jesus. Amém.